Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos conversar sobre o conceito de ética familiar e social. É possível definir a escola e a coordenação da educação integral como o espaço específico que a sociedade reservou para veicular o conhecimento que se julga importante transmitir às novas gerações. Isto porque cada geração, formada a partir dos conhecimentos e conquistas de gerações anteriores, é responsável pela formação das futuras gerações. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, estabelece que toda criança e adolescente tem direito à vida, à dignidade, ao respeito, à liberdade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, compete também à creche, à pré-escola e à escola salvaguardar os direitos de crianças e de jovens para contribuir na formação de sujeitos capazes de conviver em sociedade numa perspectiva inclusiva e menos individualista que a que se tem atualmente. Vejam vocês que se a Constituição brasileira, que num Estado democrático de direito é a lei maior do país, assegura direitos que têm como base princípios éticos como a dignidade, o respeito, a liberdade, a vida, as diretrizes curriculares das instituições educativas precisam tê-los como pilares. Então a ética é, na verdade, uma ciência, dos princípios da moral, e a moral é a aplicação dos princípios éticos e esses estão ligados aos valores e aos comportamentos sociais pautados em virtudes. Aristóteles, no século IV a.C., ele definia essas virtudes como justiça, prudência, perseverança, generosidade, temperança e amizade. Consideram-se essas características como fundamentos básicos para a vida social, sendo base da compreensão dos deveres enquanto cidadão integrado em uma sociedade e o respeito aos direitos dos demais. A ética se constitui nesses limites que orientam o ser humano a ser conhecedor das consequências de suas ações, de forma a debater sobre elas e ponderar qual opção justa a ser seguida. Estes limites, eles determinam qual variável resulta em um aprimoramento da vida em sociedade, tornando desta forma a ética uma decisão a ser tomada. Então, por sua vez, a moral é a ação resultante da ética. Podemos dizer que é sim possível o uso quase como sinônimo dos dois termos, ou o distanciamento que coloca a palavra ética no plano especulativo, enquanto o moral vai se situar no plano da ação prática. Com base nesses conceitos, a necessidade do ensino da ética e da moral nas instituições escolares deve ser classificada de forma a garantir ali que desde cedo as crianças sejam realmente sujeitos éticos, conhecedores de seus direitos e ativos moralmente em suas realidades. A relação entre a educação e a ética pode ser entendida ao olhar para a história e perceber que ambas estão interligadas desde o início da escolarização. Inicialmente, escolarizar envolvia instruir, envolvia moralizar, preparar os indivíduos para o trabalho, de modo a fornecer a construção e a consolidação do novo modelo de sociedade. Tal modelo, ele necessitava que o cidadão estivesse então preparado para a participação nas atividades produtivas e com uma formação moral que o tornasse nessa concepção um bom cidadão, dócil e com personalidade adequadamente formada. Assim, as questões éticas e morais eram abordadas com a finalidade de controle e também de disciplina. Esta abordagem condiz com uma antiga realidade no Brasil
que, com base em leis, ela tinha uma obrigação, o ensino moral e cívico, que possuía como finalidade os mesmos objetivos, o controle e a disciplina. Em 1969, os conteúdos disciplinares presentes no currículo escolar brasileiro tinham como base ideais militares de controle social, político e econômico, com valores inquestionáveis e a sua transmissão de forma autoritária. Então, em desacordo com este cenário, houve uma assimilação de que os valores morais deveriam ser definidos em caráter particular para cada indivíduo, o que resultou num distanciamento entre a ética e a escola. O reconhecimento desta realidade é fundamental, principalmente para saber como conduzir o ensino ético atualmente. A ética, na verdade, é uma decisão a ser tomada e não apenas uma aquisição de informações, de imposição de valores, de obrigação social ou até de obediência às regras. O acesso a esses conhecimentos é necessário para uma maior compreensão do que são e quais são esses valores encontrados no modelo social atual, mas é igualmente fundamental a criticidade com relação a eles, identificando se esses respeitam os direitos de cada um e dignificam, na verdade, o ser humano. Então, a ética ela tem uma significação em sociedade e não pode acontecer a uma pessoa sozinha, uma vez que esta traz autonomia e reflexão de ações e seus impactos ao outro. Nesse sentido, é de responsabilidade de todos os contextos sociais a reflexão sobre de que forma a ética está sendo compreendida pelas novas gerações e, de fato, as instituições de educação formal não são as únicas portadoras desta responsabilidade. Porém, se encontram ali em um local privilegiado para socializar os valores de cada um e, a partir da identificação destes, o educador ele pode compartilhar conteúdos que contemplem o direito e os deveres de todos. Se você gostou da aula de hoje, lembre-se de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Até mais, pessoal!